Após o término, a ex-namorada postou nas redes sociais que você é estéril. É uma pessoa rápida no gatilho. Você também não se deixou abater e falou por toda a escola que ela tem seios pequenos. E que ainda tem pés fedorentos. Depois de fazer tudo, vocês se bloquearam mutuamente e decidiram nunca mais se ver. Mas não esperava que um ano depois da formatura, você e ela se encontrassem novamente. E além disso, por obra do destino, alugaram a mesma casa. Você queria encontrar um apartamento barato e perto da empresa após a formatura. Mas, após muito procurar, só encontrou um quarto para dividir. O senhorio disse que o outro inquilino é uma garota. O espaço é grande, vocês dois podem não se incomodar. Recém-formado, seu bolso esquerdo está vazio. O bolso direito também está vazio. Não tem mais um centavo a mais. Pensando bem, você decidiu alugar. Mesmo que o inquilino seja uma pessoa com habilidades extraordinárias, ou até um monstro com 8 tentáculos, você ainda alugaria. Mas ao entrar, você percebe que estava pensando de forma simplista. Esta garota é muito mais assustadora do que um monstro com 8 tentáculos. Esta garota é nada menos que sua ex-namorada, que você terminou há um ano. Mas neste momento, você ainda não consegue acreditar que haveria um acontecimento tão coincidente. A garota também está te encarando intensamente. De repente, a sala ficou em um silêncio absoluto. No segundo seguinte, você e ela testam seus limites e chamam um ao outro pelo nome. Suyun-shi, Zhan-yu. O ambiente ficou em silêncio por 3 segundos. Você e ela soltaram um grito ao mesmo tempo. Como você pôde estar aqui? Então você imediatamente saiu em silêncio. Fechou a porta. Olhou novamente para o número da porta. E olhou para a chave em sua mão. Você reabriu a porta. Deve ter sido a forma como entrei que estava errada. Desta vez, você entrou com o pé esquerdo primeiro. Mas ainda assim, o que viu foi o rosto frio de Suyun-shi. Neste momento, você sente que está sonhando. No entanto, você ainda assim tenta dizer algo. Você parece com a minha ex-namorada. Após ouvir isso, Suyun-shi franziu as sobrancelhas e se levantou, gritando com você. Eu sou sua ex-namorada. Fingindo não me conhecer. Mesmo que você se transformasse em cinzas, eu ainda te reconheceria. Você balança a cabeça e as mãos. Impossível, absolutamente impossível. Você não deveria estar indo para o mercado de verão? S-Yunks não disse nada. Ela achou que você iria ao mercado de verão. Então ela não foi. Mas agora não posso dizer isso. Senão pareceria que estou tentando te evitar. Então ela deu um frio e perguntou. Então, como você está aqui de novo? Você não deveria ir ao mercado de verão também? Você estava prestes a dizer que também queria evitá-la. Mas se você dissesse isso, pareceria que você se importa muito com a separação. Você só consegue dizer: eu te enganei antes. Eu realmente não queria ir para lá, só queria vir aqui. S-Yunks estava com os olhos semicerrados. Então, parece que alguém começou a mentir enquanto estava apaixonado. Que homem maravilhoso! O tom dela era cheio de uma estranha zombaria. Mas você já se acostumou a ser imune a tudo. Certo. Eu sou um bom homem. Um bom homem como eu é realmente difícil de encontrar. Então você arrastou a mala e entrou. Suyun-shi ficou surpresa com sua ação e perguntou. O que você está fazendo aqui? Você fechou a porta. E então disse. Eu acabei de assinar o contrato para morar aqui. Aluguei por 3 meses. Suyun-shi ficou paralisada. Após dizer isso, você também percebeu. Você e ela estavam pensando na mesma coisa. Se for assim, isso não quer dizer que é como se estivéssemos morando juntos? Ambos estavam arfando de surpresa neste momento. Você deu um tapa na testa, parecendo atordoado. Suyun-shi gritou mentalmente. Que situação é essa? Eu não posso acreditar que vou morar sob o mesmo teto que esse cara insuportável. Ela imediatamente apontou para a porta e disse. Você! Como você conseguiu alugar aqui? Saia! Alugue em outro lugar. Você revirou os olhos. Por que eu teria que fazer isso? Aqui aluguel é 1.200 por mês, quem não alugar é um idiota. Se você me der dinheiro, eu vou alugar em outro lugar. Mas onde a Suyun-shi teria dinheiro? Ela também é uma pobre coitada. Acontece que quando você namorava com ela, vocês dois gastaram bastante dinheiro se presenteando. Quando você a presenteava, ela ficava sem jeito. E por estar sem jeito, ela te dava presentes como retribuição. Com isso, tanto você quanto ela saíram perdendo. Os comerciantes fizeram um ótimo negócio. Um casal bobo. Resultado, agora ela tem apenas R$ 1.500 no bolso. Mais pobre do que quando estava na faculdade. E esse 1.500 ainda vão ter que durar até o mês que vem, quando ela receber o salário. Ela soltou um resmungo e disse. Você quer que eu te dê dinheiro? Como você tem coragem? Você deu de ombros ao ouvir isso.
Se não me der, então fique aqui. Em seguida, você arrastou suas coisas e foi em direção ao quarto vazio à direita. Ao passar, você ainda deu uma olhada no quarto da Suyunchi. A mala estava aberta e jogada no chão. As coisas estavam jogadas, com roupas espalhadas. Existem até diferentes tipos de roupas íntimas, em várias cores. Você xingou mentalmente. Não é. Você pode, por favor, arrumar direito? Mas, pensando bem, vocês já não são mais namorados. Algumas coisas não podem ser ditas. Suyuk se sentou de volta no sofá. Ela cobriu o rosto com a almofada do sofá. Onde você vai morar não é bom. Você insistiu em morar aqui. Do outro lado, depois de arrumar o quarto, você acabou de chegar à sala e viu Suyuk sentada no sofá, irritada. Você deu outra olhada na porta do quarto dela, que estava fechada. Parece que ela percebeu algo. Você olhou para Suyuk e perguntou: "Vou sair para jantar, colega de quarto. Você vai comigo?" Suyuk deu uma olhada furiosa e disse: "Não. Quem quer ir jantar com você?" Você deu de ombros e se virou para ir embora. E Suyuk realmente estava com um pouco de fome. "Eu ainda tenho que sair para procurar algo para comer." Ela não conseguiu evitar e gritou para sua silhueta: "Esta colega de quarto. Eu também quero ir. No pequeno restaurante lá fora." Você e ela não disseram nada. A atmosfera estava muito constrangedora. S. olhou para você começar a brincar com o celular. Ela também tirou o celular. Ela ligou a tela do celular. No instante em que desbloqueou a tela, ela se lembrou. O papel de parede da tela era uma foto dela com você. E naquela foto, estava a imagem do primeiro abraço entre vocês dois. Ela apagou muitas coisas. Mas essa foto ela não conseguiu apagar e a deixou. Pensou que nunca mais na vida veria você. De qualquer forma, manter não faria mal. Mas nunca imaginou que você estaria bem na frente dela. O rosto dela instantaneamente ficou vermelho. Ela pressionou o botão de desligar e colocou o celular na mesa. Esse movimento imediatamente te assustou. Afinal, quando ele estava bravo enquanto namoravam, ele agia assim. Então isso te levou a perguntar timidamente: "O que aconteceu?" "Não sou eu quem está te irritando. Mas só depois que terminei é que você percebeu." "Que medo é esse?" "Não sou mais o namorado dela." Sua postura curvada se endireitou. S. apenas prendeu levemente o cabelo atrás da orelha. E então ela disse com uma expressão séria: "Minha mão escorregou. E você se importa?" Você não discutiu muito com ela sobre o motivo. E voltou a olhar para o celular. Com o canto do olho, você viu as pernas brancas de S. vestindo tênis. "Espera um pouco. Esses tênis parecem ser os que eu comprei, não é?" Ela ainda os guarda. E S. de vez em quando levantava os olhos, fingindo que não está prestando atenção em você. Continua a mesma de antes. Mas parece estar mais firme agora. Será que ele anda se exercitando? Se a blusa subir, talvez tenha abdominal. Mas no segundo seguinte, seu olhar de canto varreu. E percebeu que você não estava olhando para o celular. Suyu ficou vermelha. "Ele está olhando para as minhas pernas. Esse cara está ocupado." Ela não conseguiu evitar e encolheu as pernas, exclamando: "Ei, o que você está fazendo?" E seu olhar ainda estava fixo em Suyu, na sua fina e pálida panturrilha. Suyu exclamou novamente, com um tom de reprovação. Você voltou à realidade e ergueu a cabeça rapidamente. E viu Suyun com as mãos na cintura e as sobrancelhas franzidas, te encarando com raiva. "Você realmente está olhando para as minhas pernas. Você está ocupado." Você tossiu e explicou: "Você entendeu errado, eu estava olhando para o celular." Antigamente, Suyun sempre se gabava das próprias pernas na sua frente. "Mas agora não posso nem olhar. Eu definitivamente estava olhando." Você ainda não admite. Ao vê-la insistente, você também não se deixou intimidar e perguntou: "Fui eu que estava olhando." "Então, eu te pergunto, por que você ainda está com os tênis que eu te dei?" Suyun-chi ficou atordoado por um momento. Deu uma olhada para baixo. "Agora percebi que realmente foram você quem deu os sapatos a ela." Ela só sentiu o rosto ardendo. "Eu só." Não deu tempo dela terminar de falar. Você imediatamente soltou uma provocação. "Você só é o quê? Será que você ainda tem sentimentos por mim?" Após ouvir isso, a voz de Suyux ficou fria. "Você solta." As palavras ainda não saíram. 2 pratos de arroz frito com ovo fumegante foram servidos à mesa. Em seguida, a proprietária sorriu e disse: "Experimente. Se gostar, volte da próxima vez." Nesse momento, a atmosfera tensa foi interrompida. Você e ela trocaram um olhar. Então ambos resmungaram e começaram a comer. Enquanto comia, você pensava: esta mulher ainda é tão irracional como antes. Suyunks também estava cheia de ressentimento.
Este homem ainda não sabe distinguir o certo do errado. Neste momento, ambos sentiam aquela sensação ingênua e nebulosa. Nunca mais retornará. O olhar de Soo-Young gradualmente se tornou firme. Ela apertou o punho e disse a você: já que somos colegas de quarto, eu preciso estabelecer algumas regras com você. Você levantou a cabeça e a olhou cheia de dúvidas. Então, Soo-Young levantou o dedo e disse: quando eu for tomar banho, você deve ficar no quarto e não pode sair. Você acenou com a cabeça. Falando isso, parece que eu amo assistir. Não é como se eu nunca tivesse visto. Segundo, a conta de luz do ar-condicionado deve ser dividida igualmente, e todos devem usar no mesmo horário. Antes de dormir, devemos programar para desligar automaticamente em 3 horas. Você abriu a boca em surpresa. 3 horas. Agora, está tão quente o dia todo. Você não vai dormir na segunda metade da noite? Soo-Young limpou a garganta levemente. Eu ainda estou pensando em você. Por isso eu disse para ligar por 3 horas. Neste momento, ela também não está se dirigindo a você. Ela tem pouco mais de R$ 1.000 agora. Se não economizar, não vai aguentar até o mês que vem. Mas pode pedir um pouco para a família. Mas no início, prometi firmemente que iria me afastar da minha cidade natal. Dizia que ia conquistar o mundo. Agora, olha só. Assim que sai de casa, já fui pedir dinheiro para minha família. Isso realmente não faz sentido. Soo-Young pensou nisso e olhou para você com raiva. Você estava prestes a dizer algo, mas sentiu a raiva de Soo-Young. Disse, sem saber o que fazer: tudo bem, 3 horas são 3 horas. Mas você também não tem dinheiro. Vamos economizar o que puder. Mas você nunca imaginou a terceira regra de Soo-Young, que simplesmente não te considera mais uma pessoa. A terceira regra: é proibido jogar videogame à noite. Você imediatamente rejeitou ao ouvir isso. Não posso jogar videogame. Qual é a diferença entre estar vivo ou morto? Soo-Young olhou para você, um pouco insatisfeita. Quando você está comigo, você só sabe jogar videogame todas as noites. Os jogos são tão bons assim? Você não pode passar mais tempo comigo? Depois de falar, ela percebeu que estava errada. Corou um pouco e corrigiu-se. Eu me referi à noite. Não se pode jogar videogame enquanto dorme. No máximo, até às 11. Você acenou com a cabeça. Tudo bem, às 11 está bom. Agora não é como na escola, se ficar jogando muito tarde. Chegar atrasado vai descontar do salário. Soo-Young assentiu satisfeita ao ver isso. Em seguida, ela disse: quarto ponto. Ah! Que quarto ponto? Você não disse que éramos para estabelecer 3 regras? Como assim? Ainda tem um quarto ponto. Soo-Young tossiu levemente e disse: 3 é apenas um número imaginário. Não é um conceito prático. Então você entendeu que está jogando com as palavras aqui, certo? Dizer. Quarto ponto. As roupas devem ser lavadas separadamente. Não se pode jogar tudo na máquina de lavar. Você acenou com a cabeça, concordando. Em seguida, você olhou para ela e disse: você fez tantas exigências. Eu também tenho que fazer 2, certo? Soo-Young levantou levemente a cabeça com uma expressão orgulhosa. Eu sou limpa e perfeita. Que tipo de exigências você pode ter? Você sorriu e disse: primeiro, não pode jogar roupas por toda parte. Soo-Young ficou vermelha. Lembrou-se do que aconteceu à tarde. Disse com hesitação: claro que eu não vou jogar isso na sala. Pode ficar tranquilo quanto a isso. O segundo ponto: não pode ler romances à noite e gritar. Soo-Young ficou ainda mais vermelha ao ouvir isso. Você sabe que Soo-Young gosta de ler romances normalmente. Ela frequentemente lê até tarde e fica te mandando mensagens. Às vezes chega a mandar dezenas de mensagens seguidas. Nesse momento, Soo-Young disse com bravura: claro que sim. Agora que estou trabalhando, as coisas são diferentes. Com certeza não vou ler romances à noite. Após concordarem, os dois. Ao chegar em casa, Soo-Young imediatamente pegou uma folha de papel e a rasgou. Escreveu as regras que acabaram de mencionar. No total, eram 6 regras. Ela também incluiu as suas próprias. Ela colou o papel no armário perto da entrada. Ela arrumou algumas coisas. Decidiu tomar um banho primeiro. Mas ao pensar que você estava ao lado, ela sentiu o coração batendo um pouco mais rápido. Então ela foi até a porta do seu quarto e disse para a porta: Eu vou tomar banho. Coloque os fones de ouvido. Não é permitido sair. Espere eu terminar o banho antes de você sair. Você gritou impotente em direção à porta. Entendi. Quem se importa com você? Você colocou os fones de ouvido. Ninguém está jogando com você nesse horário. Então só restou tocar 2 músicas suaves. Mas ainda assim, era possível ouvir vagamente.
O som da água correndo vinha do banheiro. Sua mente involuntariamente evocou a imagem de Suyunks tomando banho. De repente, um grito. Você ficou paralisado por um momento. Como essa cena que apareceu automaticamente também tem som. Em seguida, você ouviu mais alguns gritos. Você tirou os fones de ouvido. Foi então que percebeu que era Suyuk chamando por você. Você abriu a porta e gritou. O que houve? Me ajude a verificar o aquecedor. A água está fria. Suyuk pensava que originalmente sairia, mas já tinha tirado a roupa. Tudo estava molhado, não tinha como lavar e não podia sair com um pijama limpo. Ela estava um pouco envergonhada e constrangida em pé no banheiro. Este era apenas o primeiro dia de convivência. O que vamos fazer depois disso? Você foi até a cozinha. Este aquecedor de água nem estava ligado. Você ligou o aquecedor de água. Só se ouviu um som claro e agudo do aquecedor. Você gritou em direção ao banheiro. Tente novamente. Dentro, Yunks confirmou que a água quente estava saindo. Então ela gritou para você. Obrigada. Você pode voltar. Lembre-se de trancar a porta e colocar os fones de ouvido. Você pensou, isso não é se enganar? Além disso, o que há de interessante na água do banho? Você se deitou na cama. Olhando para o teto desconhecido, exclamou. Isso é como estar casado por 20 anos e dormir em quartos separados. Qual é a diferença entre um casal idoso? Você pensou e acabou adormecendo profundamente. No dia seguinte, você chegou na empresa. Seu trabalho é como engenheiro de testes. Inclui simulações mecânicas e várias outras coisas. Como um novato que acabou de entrar, com destaque para não saber nada. De qualquer forma, basta seguir o mestre para começar. Atrás da sua mesa, há um rapaz da mesma idade que você. Ele também é um recém-formado chamado Lin Zixuan. Você e ele se cumprimentaram. E então, começou um dia de trabalho. A empresa que você entrou é considerada uma grande empresa famosa. As regras e regulamentos são bem completos. Para os novatos que chegam, há um conjunto completo de processos. Embora você esteja apenas começando a trabalhar, mas você já conhece bem o jeito de se esquivar do trabalho. Você também entende bastante sobre ficar no banheiro com pagamento, essas coisas. Ao mesmo tempo, Suyun-Shi está vestida com um terno e sentada em sua mesa. Afortunadamente, ainda bem que ela não está na mesma empresa que você. Se estivermos na mesma empresa, ela já estava decidida a fugir de madrugada de trem. Você e ela fizeram o mesmo curso na faculdade, embora não fossem da mesma turma, mas durante as aulas sempre estavam juntos. Ela pensou, e se lembrou dos dias em que sussurravam um para o outro na aula. Naquela época, ela adorava ouvir você falar. Sua voz tinha um tom juvenil. Ouvir você falar era como ficar embriagada de vinho. Que coisa é essa? Suyun-Shi apoiou a testa na mão e afastou esse pensamento estranho. Suyun-Shi rapidamente ligou o computador. O cargo dela era de engenheira de DOI. Sentada atrás dela, havia uma mulher de aparência madura com mais de 30 anos. Uma irmã gentil com uma presença madura. Esta era a mentora de Suyun-Shi. O dia rapidamente passou. Embora ambos estivessem no primeiro dia de trabalho, embora estivessem cansados, havia ainda aquela empolgação de estar começando a carreira. Depois do trabalho, você e ela arrastaram os corpos de volta para casa. Na sala de estar, vocês mantinham 1 metro de distância. Nem mais, nem menos. E na sala havia um saco quadrado vermelho com detalhes dourados. Suyun-Shi não sabia o que era. Deu uma olhada. Pensou que provavelmente era algum kit de boas-vindas que você ganhou no trabalho. Nada mais que alguns cadernos ou canetas. E talvez um copo. Suyun-Shi te observava de canto de olho, vestido de terno. A última vez que você usou o terno foi na faculdade. Uma vez, durante uma atividade organizada. Você subiu ao palco para falar. Naquela época, você estava cheio de juventude e energia. Muito bonito. Ela ainda tirou muitas fotos. Embora agora essas fotos estejam na lixeira. E você também a observava de canto de olho. A camisa estava contornando sua cintura fina. E agora tinha uma elegância madura diferente da anterior. A inocência dos recém-formados se entrelaça com a maturidade dos que estão começando a carreira. Inconscientemente, continua a tocar seu coração. Você deu um tapa na própria testa. E então disse: Suyux, você precisa de produtos de cuidados com a pele? Suyux soltou um som de confusão. Ela se perguntava qual era a questão. Com certeza, eu preciso. Só restam alguns velhos. Os frascos já estão vazios. É realmente necessário fazer skincare para o trabalho? Poderia só fazer algo de qualquer jeito. Ela ficou em silêncio por um tempo e então disse: sem escassez. Mas você viu que os produtos de cuidado da pele no banheiro estão vazios. Talvez você esteja pensando demais. Assim,
Os dois caíram novamente em silêncio. Sua relação com ela já é meio alvarda agora, especialmente nessa situação. E, por um momento, você não sabe o que dizer. Você está pensando se deve se esconder no quarto, mas na sala as janelas estão bem abertas. Está um pouco mais fresco do que no quarto. Neste momento, ainda não é hora de ligar o ar-condicionado. No entanto, S. Yunks foi a primeira a quebrar o gelo. Como foi seu primeiro dia de trabalho? Você não esperava que S. Yunks conversasse casualmente com você. Pensou um pouco. Então você e ela começaram a conversar de maneira intermitente sobre o que aconteceu no seu primeiro dia de trabalho. Alguns minutos depois, você apontou para o pacote na mesa e disse: aqui dentro está o presente que ganhei no meu primeiro dia de trabalho. Dentro tem cosméticos. Veja se você gosta. Se gostar, pode ficar com eles. S. Yunks ficou surpresa por um momento. Você e ela só então perceberam. Enquanto conversavam, a distância de 1 metro desapareceu. Assim como antes. Quase estavam com os braços encostados um no outro. O rosto de S. Yunks estava um pouco vermelho. Para mim? Você está me dando? E você fingia estar calmo. Na verdade, seu coração já estava batendo mais de 100 por minuto. Eu não preciso disso. Você pode ficar com isso. Senão será um desperdício. De qualquer forma, agora somos colegas de quarto. Suyuks ainda balançou a mão em recusa. Não, não, não. Eu não posso aceitar. Ela acha que vocês terminaram. Mesmo que não tenham terminado, não se pode aceitar coisas assim. Na verdade, você está sem dinheiro, não está? Suyunks levantou a cabeça com uma expressão de quem foi adivinhada. Você. Como você sabe disso? Depois de falar, ela cobriu a boca. Você virou a cabeça com uma expressão de eu sabia. Você realmente a conhece muito bem. Sem dinheiro e ainda gosta de se exibir. Era assim na escola também. Antes, Suyuks gastou dinheiro para te comprar um fone de ouvido Sony. Gastou milhares. E então, sozinha, comendo um pãozinho no dormitório. Você só soube disso depois. Como eu a convidava para sair durante aquele período? Ela não saía do dormitório. Agora, Suyuks está alugando um lugar aqui. E ainda dividindo o aluguel. Não é para economizar. Mas por quê? Afinal, é igual a mim. Suyunshi tossiu levemente, ruborizada. Eu ainda tenho dinheiro, não fale besteiras. Você se virou e a encarou. Quanto ainda tem? Suyunshi se sentiu culpada. Seu olhar começou a vagar para fora. Eu ainda tenho bastante. Você exclamou. Você realmente a entende. Suyun se virou, olhando para você com vergonha e raiva. Pensou consigo mesma. Não é por sua causa. Homem-cão. Você empurrou aquela coisa para o colo de Suyunshi. Você pega e usa primeiro. Se você se sentir mal por isso, anote no caderno. Quando receber o pagamento, me convide para jantar. Suyunshi disse, com a cabeça baixa e o rosto levemente ruborizado. Primeiro, deixe eu esclarecer. Mesmo que você tenha me ajudado temporariamente, nós ainda somos apenas colegas de quarto. Você se levantou e acenou. Voltou para o seu quarto. Fechou a porta. Olhando para a mala aberta, agachou-se. Você não pôde evitar acariciar suavemente o que estava dentro. A caixa dos fones de ouvido de cabeça que estavam lá. Lembrou-se de quando S. Yunks vinha correndo. Com o rosto todo vermelho, entregou aquilo a você. Você suspirou. Considere isso como um pagamento que estou lhe fazendo. Mesmo depois da separação, você sempre sentia que você lhe deve demais. Na manhã seguinte, quando você acordou, S. Yunks já havia ido. E na mesa da sala, havia um pacote de lanches e um bilhete. Com a caligrafia delicada de S. Yunks, estava escrito: obrigado. No momento, não tenho nada para lhe devolver. Mas vou te oferecer lanches. Quando receber meu salário, te convido para um grande jantar. E, por fim, desenhou um rostinho sorridente e fofinho. Você sorriu. Então guardou aquele bilhete dentro do armário. Os dias de trabalho sempre passam mais rápido do que imaginamos. A maior parte do tempo é em reuniões. Você se senta lá todos os dias, sonolento. Isso é realmente mais hipnotizante do que a aula de cálculo avançado. E o líder ainda avisou sobre o evento de equipe neste final de semana. Você não quer ir nem um pouco, né? Esse evento de equipe não é só para passar o dia inteiro? Ficar lá fingindo socializar com pessoas que você não conhece? Mas ouviu Lin Zixuan dizer que vai ter um grande banquete no almoço e no jantar. Você imediatamente pensou que seria bom. Afinal, você passou uma semana com comida simples e sem graça, com a boca tão sem sabor que poderia fazer um passarinho sair. Passando pelo local de hot pot apimentado embaixo, você ficava parado lá cheirando por 2 minutos. Depois de voltar para casa, Suyunshi estava sentada no sofá estudando. Como comer barato e gostoso.
Ela já havia trocado por um vestido branco. Nos pés, usava um par de chinelos rosas. Os dedinhos delicados pisavam suavemente na sola dos chinelos. Você não pôde evitar de olhar 2 vezes. Então, limpou a garganta e disse: esta semana temos um evento de equipe. Adivinha o que vamos comer? Suyun-shi virou-se para você e perguntou: comer? O que comer? Você levantou um dedo na frente de Suyun-shi. Preste atenção. Nós vamos almoçar um rodízio de hot pot e bife amanhã. Dizem que aquela casa é realmente deliciosa. O hot pot é saboroso e picante. Vamos comer comida chinesa à noite. Tem carne bovina ao molho especial e ouriço do mar com cebolas. Suyun-shi olhou para você com desapontamento. Então ela engoliu em seco. Ela amaldiçoou em seu coração. Como eu suspeitava, ele não tinha boas intenções. E eu pensei que ele tinha melhorado um pouco. Que desprezível! Mas ela ainda falou com uma expressão fria e voz gélida. É mesmo? Que legal! Você não sabe onde irritou Suyun-shi novamente. Por que parece que ela está brava de novo? Suyun-shi pensou em comer pão de novo esta noite. Ela se sentiu injustiçada por dentro. Quando é que vamos receber o salário? Você perguntou. Vocês não vão fazer um evento de equipe? Suyun-shi balançou a cabeça. Você só agora entendeu. Não é de se admirar que ela esteja brava. Agora já estamos em um estado de meia guerra fria. Conversar um pouco parece mais uma conversa comum entre colegas de quarto. Parece que realmente há algumas coisas que não precisam ser ditas. Você observa Suyun-shi, que virou o rosto friamente. Ao voltar para o quarto, você começa a bater incessantemente na sua coxa. Sempre fala sem pensar, pensando no que você gostaria de dizer. Não se importa com os sentimentos dos outros. Então foi por isso que ela terminou com você, não? Ao pensar nisso, você abre os braços, observando silenciosamente o teto. É melhor você prestar atenção ao falar no futuro. Ultimamente você tem conversado um pouco demais. Você está olhando para o teto. Apenas moramos juntos, isso é tudo. Depois de 3 meses, todo mundo teve dinheiro. Então cada um seguiu seu próprio caminho. E Suyun-shi na sala parece um pouco arrependida. Por que ela está fazendo essa cara fria? Ela não é boba? Ela bateu as 2 mãos no próprio rosto. Não ter dinheiro não é seu problema. Você também comprou muitas coisas para si mesmo. Enquanto S-Yunks arrumava suas coisas, ela percebeu que tinha muitas roupas que você havia comprado. Ela sempre as manteve. E então trouxe algumas. Uma porque realmente não achava necessário jogar fora. A outra, pensando que já estava tão longe de você. Nesta vida, não se viriam mais. Portanto, não havia nada com que se preocupar. Você, de forma despreocupada, procura conversar com ela. Mas ela não consegue conter a expressão fria que te dá. Contudo, vocês terminaram. Você não gosta mais dela. O que? De dizer isso a ela? S-Yunks, ao pensar nisso, ficou um pouco triste e injustiçada. Falar isso parecia como se estivesse se gabando. Ela, pensando e pensando, deitou-se no sofá. E então, encolheu as pernas. Sob o mesmo teto. Em quartos diferentes. Você e ela tinham pensamentos diferentes. Adotaram posturas quase idênticas. O céu foi escurecendo gradualmente. 1 hora depois, os dois ainda estavam deitados pensando na vida. Os dois estavam passando por uma intensa reflexão. Começou com um pequeno silêncio. Gradualmente se transformou em uma recordação dos 3 anos juntos. Será que um dia também erraram ao falar assim? Ambos estavam sincronizados em seus pensamentos. Revisaram todos os problemas que tiveram quando estavam juntos. Mais meia hora passou. Suyun-shi parecia ter tomado uma decisão e se levantou. Ela ainda achava que precisava se desculpar com você. Você não fez isso de propósito. Ela te entende. Você sempre foi esse tipo de cara desinibido. Ela se levantou, apertou os punhos e caminhou rapidamente em direção ao seu quarto. Justo quando ela ia bater a porta se abriu. Na verdade, você estava pensando da mesma forma que Suyun-shi. Você também queria dar uma explicação. Não era para se gabar ao dizer isso. Mas quem diria que S-Yunks estava bem na porta? Assim que a porta se abrir, S-Yun perdeu o equilíbrio. Com um movimento instável, ela se lançou para frente. Ela caiu nos seus braços. S-Yunks soltou um grito de desespero. Você, como um reflexo, estendeu a mão e a envolveu em seus braços. S-Yunks não é alta. Ela mede 1,60 m. Mas suas proporções são extremamente perfeitas. Por isso, ela parece mais alta do que realmente é. Você mede exatamente 1,80 m. Você a agarrou de imediato. A testa de S-Yunks bateu no seu peito. Os dois ficaram surpresos por um momento. O primeiro a reagir foi você.
Você colocou uma mão nas costas de S-Yunks. Com a outra mão, você segurou o braço delicado e suave dela. A pele dela era suave como gordura de cordeiro, e era macia como uma poça de água. Você perguntou preocupado. Você está bem? S-Yunk sentiu tudo escurecer à sua frente. Então, ela sentiu um cheiro familiar. A suave fragrância que vem de você. Ela costumava gostar muito desse cheiro. Como o cheiro do sol. Brilhante e radiante. Ela costumava te abraçar assim, roçando suavemente o nariz em seu peito, cheirando seu peito o dia todo. S-Yunks não conseguiu se segurar. Assim como antes, ela roçou de novo. E então respirou fundo. Com uma expressão de felicidade e satisfação no rosto, ela levantou a cabeça, encontrando seu olhar preocupado. O corpo dela ficou paralisado ali. O que eu acabei de fazer? O rosto dela ficou visivelmente vermelho, até as orelhas, com um olhar de pânico nos olhos. Você não percebeu que S-Yunk cheirou aquele instante. Apenas perguntou novamente com preocupação. Você está bem? Eu estou com um problema. S-Yunk soltou um grito interno longo. O que eu estou fazendo? Acabou caindo nos braços do ex-namorado. E ainda sentiu o cheiro que vinha dele. Ah, como eu queria pular para baixo. S-Yunks olhava para seu rosto que se aproximava lentamente. Ficou ainda mais confusa. O corpo dela começou a tremer. Você pensou que S1 havia batido a cabeça. Ela balançou a cabeça e disse: Fala algo, o que aconteceu com você? Conclusão. Não foi que você bateu a cabeça, foi? Você estendeu a mão e a colocou na testa de S-Yunks. S-Yunks ficou paralisada. Ela ficou em pane no lugar. O coração que batia freneticamente parou de bater. E então, o rosto que já era vermelho. Desde o pescoço ficou vermelho novamente, como um camarão cozido. Uma fumaça fina começou a subir da cabeça. Sua mão parecia estar sobre uma chapa de ferro quente, produzindo um som crepitante. Você retirou a mão e deu uma leve sacudida. Não estava apenas quente, já estava cozido. Pausou por 3 segundos. Suyun-Chi voltou a si. Ela deu um passo para trás e disse: Você. Você soltou a mão esquerda que a abraçava. O que? O que você e eu? Suyun-Chi, com os olhos fechados, falou rapidamente. Eu não queria ser fria com você agora há pouco. Desculpe. Você hesitou por um momento. Então você me procurou para falar sobre isso? Você coçou a cabeça. Eu também não deveria ter reagido assim. Desculpe, tá? Suyun-Chi fez os 2 punhos. A boca formou um V invertido. Ela estava forçando o rosto a não mostrar. Ela mesma parecia muito estranha. Embora já fosse bem estranha. É isso. Adeus. Eu vou dormir. Suyun-Chi terminou de falar e virou-se rigidamente. Então caminhe até a porta do seu quarto. Com um estalo, ela fechou a porta do quarto. Entrou em seu pequeno quarto. Suyun-Chi encostou-se à porta, sentindo seu coração batendo rapidamente. Suspirou aliviado. Aos poucos, se acalmou. Sério? O que eu estou fazendo? Era claramente um pedido de desculpas. Mas acabei caindo em seu abraço. Inacreditável. Inacreditável, ainda fiz esse tipo de coisa. Suyun lentamente se sentou. Sentou-se diretamente no chão de azulejos, com a cabeça baixa, seu rosto vermelho. Mesmo a lua não queria ver isso. Você estava parado na porta, pensando no que aconteceu há pouco. Não deixe que uma pequena coisa de contato faça seu coração acelerar. Que falta de ambição. Ainda não consegui resistir ao desejo por aqueles momentos calorosos. Mal sabe você que a garota no quarto ao lado é ainda mais sem ambição. Sábado. Você acordou às 7:30 da manhã. Claramente é final de semana, mas você tem que acordar cedo. Essa é a parte racional do trabalho em equipe. Você se levantou e começou a se arrumar em silêncio, olhando para a porta fechada de Suyun. Ela deve estar dormindo até mais tarde agora. Não sei o que ela vai comer hoje. Você quer dizer para não comer pão. Mas a relação entre os dois agora. Aquele dinheiro que Suyun-Chi tem. Além de pão, só dá para comer miojo. Ele fechou a porta suavemente. Ao chegar na empresa, alguns colegas já estavam esperando. Seu departamento é pequeno, só tem 12 pessoas. O chefe se chama Wang Yongxin. Ele é o organizador deste evento de integração. Às 8 da manhã, chegamos ao local. A atividade de integração é um pouco mais divertida do que você imagina. Mas à noite, na hora do jantar, começaram a beber sem parar. Não importa se são pessoas conhecidas ou não. Você acabou bebendo 2 taças também. Você olha para a mesa cheia de pratos. Vários pratos estão intocados. Que desperdício! Wang Yongxin começou a dar conselhos de vida para alguns recém-formados. Uns poucos seguraram os copos e concordaram.
O que você mais ouve Wang Yongxin dizendo é: se você não beber, é falta de respeito comigo. E você é o funcionário de nível mais baixo do departamento. Contando de você para cima, há 8 líderes. Ou seja, esta noite você deve, pelo menos, respeitar 8 pessoas. Às vezes você chega a duvidar se realmente está indo ao trabalho. E além disso, o Yongxin tem muitas maneiras de encorajar a bebida. Se você não sabe beber, aprenda um pouco. Se você não for brindar, isso é desrespeito com ele. Brindar e não beber também é desrespeito com ele. Há uma regra na mesa de bebidas. Para quem tem menos experiência, o copo deve ser segurado mais baixo. Ouvi dizer que se a diferença no salário base for de 100, deve ser 1 centímetro mais baixo. Então, ao brindar ao Wang Yongxin, você está subindo de nível. Você vai ao porão gravar um vídeo para brindar. Do outro lado, Su Yunxi ficou em casa deitado o dia todo. Ela pediu uma refeição de malata. Desde que não se exercite, não irá comer nada. Isso é realmente perfeito. Mas em alguns dias, os parentes virão. Os produtos de higiene estão caríssimos. Que chato, o tempo ainda está quente. É melhor comprar absorventes internos, que seja. Su Yunxi estava deitada no sofá. Balançou suas pernas que se moviam sozinhas. Não sei se você se divertiu hoje. Deve ter comido bem, né? Coma mais um pouco. Su Yun pensou um pouco. Mas se fosse antes, você provavelmente teria tirado uma foto de si mesmo, certo? Su Yunxi pegou o celular. E então se lembrou que havia apagado os contatos por conta própria. Embora seu número de telefone e suas redes sociais, você lembreze deles muito bem. Ela olhou para o relógio na sala, que já marcava 9 horas. Como ainda não voltou? Ela sentiu uma pequena preocupação no coração. Em encontros de equipe, todos acabam bebendo. Você não bebeu demais, né? Ela estava pensando nisso. E então ouviu um som familiar de passos do lado de fora. E depois ouviu sua voz chamando. Su Yunxi. Ela imediatamente pulou do sofá. Com um impulso rápido, correu em direção à porta e a abriu. Você está bem? Você não esperava que Su Yunxi chegasse tão rápido. Entrou diretamente, com as duas mãos segurando vários sacos. Um deles estava tão cheio de óleo que até derramou. Sua camisa branca está toda cheia de óleo. Su Yunxi soltou um grito agudo. Você está bem? Você claramente está bêbado. Disse alegremente. Sim. Não tem problema. Rápido. Tudo isso eu trouxe de volta. Pedi para a cozinha aquecer. Você já jantou? Vou colocar na mesa para você comer. Enquanto falava, você entrou. E então colocou aqueles pratos na mesa. Depois, disse de forma confusa. Todos. Ninguém pegou os hashis. Estavam lá bebendo. Enquanto falava, você cambaleou em direção ao banheiro. Deixou Su Yunxi parada lá, com cara de abóbada. A porta ainda estava aberta. O vento de verão soprou, fazendo sua saia balançar levemente. Su Yunxi observou sua silhueta entrando no banheiro. Por um momento, senti vontade de chorar. O que foi? Estão todos bêbados, mas ainda lembram disso. Ela fechou a porta. Então correu para o banheiro. Você está apoiado na parede. Parece que você bebeu bastante. Você ouviu um barulho e se virou, olhando para a figura de Su Yunxi. De uma, virou 3. Perguntou murmurejando. O que aconteceu com você? Tem 3. Su Yunxi estava querendo chorar e rir ao mesmo tempo. Esse homem idiota. Ela segurava uma xícara de água quente na mão. Ela entregou a você com uma voz suave. Beba um pouco de água, não seja bobo. Você pegou. E então tomou um gole. Começou a se sentir um pouco mais sóbrio. Su Yunxi bateu levemente nas suas costas. Você quer vomitar, mas não consegue. Sente seu estômago cheio de gás. Bebeu só álcool. Está se sentindo péssimo. Su Yunxi viu que sua roupa estava molhada. Ela rapidamente entrou no seu quarto, olhando para a mala que você deixou no chão. Estou planejando te arranjar uma roupa. Ela se agachou e viu aqueles fones de ouvido. Que idiota! Se eu te der, não faz sentido se você não usar. Ela pegou uma camiseta branca. E então cheirou na frente do nariz. Su Yunxi ficou paralisada. O que eu estou fazendo? Sério? Ah, eu só estou checando se está limpa. Sim, é isso mesmo. Su Yunxi segurava aquela blusa branca. Chegou ao banheiro e te entregou a blusa branca. Você pegou e disse obrigado. E então encostou na parede e começou a ficar em choque. Su Yunxi se afastou para o lado. E então fechou a porta, deixando uma fresta, e saiu. Ela olhou para os pratos na mesa. Desceu para comprar 2 pares de hashis e 2 tigelas. Voltou, lavou bem e colocou na mesa. Ela bateu levemente na porta do banheiro. Você já trocou? Ninguém respondeu lá dentro. Ela empurrou a porta e olhou.
Você ainda está segurando aquela roupa. Apoiada no canto da parede, seu rosto ainda estava vermelho. Ela deu 2 passos e se aproximou. A mão pequena balançou na sua frente. Você ainda está acordado? Você realmente está bem? Su Yun-chi estava um pouco preocupada. Você acenou com a cabeça de forma inexpressiva. Você se sentia bem acordado, mas seu corpo estava muito cansado. Su Yun-chi puxou seu braço suavemente. Chegou à sala e se sentou em um banco. Em seguida, levantou suas 2 mãos bem altas e retas. Então Su Yun-chi segurou a parte inferior da sua roupa e tirou a roupa de você, revelando seu torso bem definido. Su Yun-chi olhou para seu corpo e seu rosto ficou um pouco vermelho. Depois da separação, parece que você realmente se exercitou bastante, não? 8 músculos abdominais. Eu realmente quero tocar um pouco. Pô! Não pode tocar, não pode tocar. É só para ajudá-lo a trocar de roupa. Não pense demais sobre isso. Depois de trocar de roupa, ela falou com você em um tom suave. Vamos comer algo. Neste momento, você estava meio confuso. O que Su Yun-chi mandou você fazer, você fez. De vez em quando, você ainda exibia um sorriso bobo. Os dois estavam comendo. Não estavam falando e não podiam se comunicar. Su Yun-chi apenas olhava para sua expressão boba com aqueles olhos. Realmente, era como antes. Mesmo bêbados, ainda estavam pensando em se promover. Esse homem idiota. Su Yun-chi sorriu. Ela simplesmente ficou lá, olhando para você em silêncio. Assim também está bom. No dia seguinte, você acordou suando. A luz do sol do lado de fora estava passando pelas cortinas finas e batendo na sua cabeça. Você abriu os olhos, ainda meio confuso. Então você olhou para o celular. 11 horas. Você esfregou a cabeça, que estava um pouco dolorida, e se sentou. Então você começou a se lembrar das coisas de ontem. O que aconteceu ontem? Bebi demais. Por que parece que ontem uma garota tocou minha barriga? Você apoia a cabeça e começa a pensar. Você se vira e levanta da cama. Você olha para o espelho de corpo inteiro no quarto. Eu mudei de roupa? Você empurra a porta e sai. Você vê que Su Yun-chi já está sentada no sofá olhando o celular. Provavelmente, ela está lendo alguma novela de protagonistas fortes novamente. Su Yun-chi parece ter ouvido sua voz. Ela levanta a cabeça e te olha. E então, com o rosto levemente ruborizado, ela te cumprimenta. Bom dia, você já se levantou. Você acena com a cabeça. Ontem eu bebi demais, não te incomodei, certo? Eu não fiz nenhuma cena embaraçosa, fiz? Su Yun-chi desvia o olhar e limpa a garganta. Você realmente bebeu demais ontem. Quando voltou, você estava gritando que queria trocar de roupa. Você mesmo trocou de roupa. Não tem nada a ver comigo. Você sente que Su Yun-chi está mentindo. É assim que ela age quando mente. O olhar é disperso. Mas por que ela mentiu? Você começou a se preocupar novamente. Eu realmente não fiz nada estranho ontem. Você não tirou uma foto minha, né? Su Yun-chi revirou os olhos. Quem iria tirar uma foto de você? Você está mesmo se achando linda. Eu não disse que você voltar tarde já é bom. Ok, vá tomar um banho logo. Você está cheirando a álcool. Su Yun-chi disse isso e tapou o nariz, fingindo mostrar um olhar de desgosto. Você coçou a cabeça e foi até o banheiro, tentando se lembrar. Realmente tinha uma garota que tocou sua barriga ontem. E neste momento, o rosto de Su Yun-chi estava vermelho. Na verdade, quando ajudei a subir na cama ontem, ela não conseguiu evitar e tocou seus músculos abdominais. Ela até tirou uma foto. Já que você não se lembra, vamos considerar isso um interesse de cuidado. Cobrar um pouco de juros não é demais, certo? Em breve, já será julho. O clima está cada vez mais quente. Mas neste momento, o ar-condicionado da Su Yun-chi quebrou. Ela está sentada no sofá. Desesperadamente, ela tenta se refrescar com um leque. O leque foi distribuído pela empresa. Um pequeno guarda-chuva redondo de plástico azul. Quando você sai do trabalho e abre a porta, você vê Su Yun-chi sentada no sofá, parecendo um peixe salgado, com o rosto expressando que sua vida é uma escuridão total. A empresa da Su Yun-chi é mais próxima, e o tempo de trabalho extra deve ser um pouco menor. Portanto, geralmente ela chega em casa meia hora antes de você. Ao vê-la assim, você não pode deixar de perguntar: o que houve? Você teve problemas no trabalho? Su Yun-chi balança a cabeça enquanto tenta se refrescar. O ar-condicionado do meu quarto quebrou e não está resfriando. O proprietário disse que o técnico para consertar o ar-condicionado vai vir apenas no fim de semana. Mas hoje é quarta-feira. A mais rápida das opções seria esperar até sábado. Su Yun-chi não consegue entender. Como você pode viver no verão sem ar-condicionado? Será que só dá para deitar na sala?
Vai abrir a janela na hora? Você não conseguiu se segurar e soltou uma risadinha. Suyun-shi se virou e te encarou com raiva. Estou quase desmaiando de calor e você ainda ri. E você? O que vai fazer? O que mais eu poderia fazer? Eu durmo no sofá, de qualquer forma, aqui é alto o suficiente. À noite, o vento é forte o suficiente. Você, ao ver isso, soltou sem pensar. Que tal você dormir comigo? Suyun-shi inclinou a cabeça. Com uma expressão de choque, olhou para você. Mas você queria dizer que ela poderia dormir no seu quarto. Mas então lembrou que vocês já tinham terminado. Isso seria muito íntimo, não é? O resultado foi que as palavras saíram. E você só disse metade. E agora estamos nessa situação. O clima ficou de repente constrangedor e silencioso. O rosto de Suyun-shi instantaneamente ficou vermelho. Ela se encolheu toda no canto do sofá. E então, abraçou a si mesma com uma das mãos. Uma mão aponta para você e diz: você. Sem vergonha. O dedo dela balança para cima e para baixo incessantemente. Nós terminamos. Você realmente disse isso. Você realmente teve esse tipo de pensamento sobre mim. Suyun-shi sente a cabeça inteira ardendo. Como você pode dizer que eu deveria dormir com você? Isso foi muito direto. Você poderia, pelo menos, encontrar um momento mais apropriado para ser gentil. Errado não é bom ou ruim. O que estou pensando? Você bate na testa. Espere, deixa eu te explicar. Suyun-shi pega a almofada ao lado e a coloca na frente de si. Diz em um tom abafado: o que mais você tem a explicar? Você realmente é essa pessoa. Eu realmente te julguei mal. Você rapidamente disse em uma velocidade acelerada: eu só queria saber se você quer dormir no meu quarto. Você está pensando demais. O movimento de Suyun parou. Dois grandes olhos piscaram. A pessoa ficou completamente parada lá. Ei! Então era isso que você queria dizer? O que estou pensando? Ela apertou o travesseiro com força. Então ela encolheu os ombros e disse com desconfiança: então por que você fala pela metade? Então, se eu dormir no seu quarto, onde você vai dormir? Você deu de ombros. Eu vou dormir na sua cama. Ou talvez eu durma no sofá. Suyun-shi começou a te olhar com desconfiança novamente. Você vai dormir na minha cama. Você não quer sentir o cheiro da minha cama, quer? Você ficou em silêncio olhando para Suyun-shi. Não. O que você realmente acha que eu sou? Como pode haver pessoas que realmente fazem esse tipo de coisa na vida real? Mas realmente há quem faça isso. É a Suyun-shi. Ela virou a cabeça e olhou para a parede. Deixa pra lá, logo passa. Fazer um ventinho também ajuda a dormir. Os dois caíram em um silêncio. A temperatura do quarto estava subindo. Você fez uma pergunta. Você tem certeza? Suyun-shi respirou fundo. Ela parecia insegura. Afinal, está tão quente hoje. Ela provavelmente não conseguirá dormir. Você pegou o copo d'água na mesa e tomou um gole. Então, perguntou em voz baixa: e aí? Que tal? Dormirmos no mesmo quarto? Você realmente está pensando em algo inadequado sobre mim. A primeira reação de Suyun-shi foi que você a enganou para um quarto escuro. E então, começou a tocar nela. Na época em que estávamos namorando, você quase cuspiu a água. Não é que alguém esteja pensando em algo inadequado sobre você. O que você está pensando todo dia? Eu que não tenho mais intenções em relação a você. Mas você viu Suyun-shi vestindo um vestido de alças, revelando seus ombros brancos e rosados. Sob a luz azul da sala, ela parecia extremamente sedutora. Seu rosto estava um pouco ruborizado. Seus cabelos, cheios de juventude, balançavam levemente. E aquele travesseiro cobria apenas, revelando metade de sua clavícula delicada. Suas duas pernas brancas estavam levemente juntas e recuadas. Sua mente está confusa. Mas você ainda disse calmamente: eu realmente não tenho mais intenções. Suyun-shi olhou para você, que entrou em estado de sabedoria. Ela pensou se estava pensando demais. Quando duas pessoas apaixonadas se abraçam, é inevitável que a paixão os domine. Mas antes de namorar, você ainda era bem sério. E você também a respeitava muito. Isso é uma das razões pelas quais ela gosta de você. E ela também sempre o toca. Então, no fundo, não está claro quem está mais atraído pelo corpo de quem. Portanto, eu também não deveria te culpar. Suyunin olhou para você e perguntou: então, o que vamos fazer? Você pensou por um momento. Eu vou colocar meu tapete no chão. Você pode dormir na cama, não há problema? Suyun-shi acenou com a cabeça. Então você foi para o quarto. Começou a arrumar as coisas. Alguns minutos depois, Suyun-shi jogou seu cobertor de uma vez, com um movimento, em cima da sua cama. Noite.
Os dois então entraram debaixo do cobertor. Suyun-shi imediatamente se cobriu com a colcha. Você a observou. Achou que Suyun-shi era como um gato. Você pegou o controle remoto ao seu lado. Ligou o ar-condicionado e apagou a luz. O cômodo de repente caiu na escuridão. Suyun-shi deitou-se por um momento. O vento do ar-condicionado soprava. A temperatura ficou muito mais agradável. Ela fez uma pergunta. Você, antes, por que estava pensando em me procurar? Você quer dormir comigo? Você estava deitado no chão, olhando para o celular. Ao ouvir Suyun-shi dizer isso, não conseguiu se conter e perguntou. O que você quer dizer? O que é esse antes? O que quer dizer com dormir juntos? Não fique confuso e comece a falar bobagens me difamando. Suyun-shi também achou que sua pergunta foi um pouco abrupta. Então começou a explicar. É como eu disse antes. Naquela vez, você não veio ao hotel me procurar? Você não se esqueceu, né? Você refletiu por um momento. Havia um símbolo girando na sua cabeça. O círculo está pronto. Emitiu um som de din. Você se lembrou. Oh! Você está falando daquela vez? Suyun-shi encolheu a cabeça dentro do cobertor. Depois que meu amigo soube disso, todos disseram. O que o Du disse? Suyun-shi ficou vermelha e disse rapidamente. Todos disseram que você quer dormir comigo. Suyun-shi soltou um suspiro furioso. Você ficou paralisado. De onde você ouviu isso? Você virou o corpo e encarou os lindos olhos de pêssego de Suyun-shi. Eu disse que não. Você acredita? Suyun-shi não sabia se devia acreditar ou não. Era nesse momento. Ela também hesitou. Então, com o rosto vermelho, ela acenou com a cabeça. Se ela não deveria fazer essa pergunta. Suyun-shi perguntou, encolhendo a cabeça. Eu realmente não tenho nenhum desses pensamentos. Você disse sem paciência. É de madrugada. Estou tão cansado quanto um cachorro. Só estou preocupado que você saia. Andou por uma hora. Onde ainda existe aquele tipo de pensamento? Você pode parar de pensar demais? Quem deseja seu corpo é que é baixo, certo? Suyun-shi está ansioso. Eu. O que há de errado com meu corpo? Se for para ter pernas, que tenha. Se for para ter peito, que tenha pernas. Suyun-shi estava tão irritada que os dentes coçavam. Seu nariz fez um som de desdém. E o peito? Suyun-shi bateu no colchão frio. Virou-se como se estivesse ofendida. Não vou mais falar com você. Falar com você não tem graça nenhuma. O que há de errado com o peito? É um pouco pequeno. Não é que não exista. Claramente, algumas pessoas ficam desesperadas quando estão apaixonadas. Agora você começou a reclamar de novo. Os dois então caíram em silêncio. A sala estava completamente silenciosa. Na escuridão, os dois tinham seus próprios pensamentos. Depois de um tempo, Yun perguntou em voz baixa. Isso mesmo. Hoje podemos ligar o ar-condicionado por 6 horas? Eu lembro. Se os dois falarem juntos, isso se divide. Cada um fica com 3 horas. Você também percebeu esse problema. Elogiou um pouco. Você é realmente um gênio. E então, silenciosamente, pegou o controle remoto da cabeceira da cama. Depois, ajustou o timer para 6 horas. 10 minutos depois. Os dois, cada um com sentimentos diferentes mas também semelhantes, adormeceram profundamente. No dia seguinte, quando o despertador de Suyun-shi tocou, você lentamente abriu os olhos. Ao abrir os olhos, o que viu não foi a cabeceira da cama nem a luz do sol, mas sim, um rosto bonito bem próximo. O cobertor já havia desaparecido, e o braço da jovem estava apoiado em você. Você ficou um pouco atordoado por um instante. Então você viu Suyun-shi lentamente abrir os olhos. Os dois trocaram olhares. Suyun-shi ainda estava um pouco confusa, como se tivesse acabado de acordar. A mão dela estava até apoiada em seu rosto, e ela acariciou suavemente seu rosto. Ela até se movia um pouco mais para frente. E então, seu rosto chegou ainda mais perto. Hehe, sorriu de leve. Bom dia, querido. Seu cérebro entrou em colapso. Você acordou, mas Suyun-shi parece não ter acordado. Você observa o corpo de Suyun-shi se aproximando lentamente, sentindo sua coxa macia repousando sobre você, e aqueles olhos cheios de ternura. Seu coração pula rapidamente. Então você vê Suyun-shi se aproximando lentamente, como se fosse lhe dar um beijo. Ela lentamente fechou os olhos. Seus lábios vermelhos, transparentes, parecem tão sedutores neste momento. Então os braços de Suyun-shi envolveram seu pescoço. Closer 5. Você ficou paralisado, sem se mover. O sol de verão está perfeito. Embora o ar-condicionado já estivesse desligado, o quarto ainda estava com uma brisa fresca. Isso parecia tão agradável. No próximo segundo,
Seus lábios e os dela se encontraram. Você desistiu de pensar. Aqueles lábios macios que você costumava desejar intensamente, neste momento, caíram novamente sobre os seus lábios. Justo nesse momento, o despertador tocou novamente. Su Yun-chi soltou as mãos que estavam em volta de você e virou-se novamente, as mãos procurando desordenadamente na esteira fria. Descobriu que o som vinha da cama. Então levantou-se com o cabelo todo bagunçado, procurando com os olhos sonolentos. Finalmente ela encontrou seu celular. A consciência de Su Yun-chi foi voltando aos poucos. Parecia que ela entendia algo. Oh, eu não sou mais universitária. Eu sou uma trabalhadora agora. A cabeça dela foi ficando mais clara. Então ela virou a cabeça novamente para te olhar. Na próxima segunda, Su Yun soltou um grito agudo. Na pia, duas pessoas escovando os dentes com força. Su Yun-chi disse com muita raiva. É realmente inacreditável. Algumas pessoas realmente fazem esse tipo de coisa enquanto eu não estou acordada. Você rebateu em voz alta. Claramente foi você quem veio para minha cama. Su Yun-chi ficou com o rosto vermelho. Então fui eu que rolei para baixo. E você ainda beijou sua namorada. Você realmente não tem limites. Você também pegou um copo de água. Claramente foi você quem me beijou. Su Yun-chi ficou ainda mais vermelha. Com a cabeça baixa, disse enquanto enxaguava a boca. Você não pode me empurrar? Você sabe que às vezes de manhã eu fico meio confuso. Você fez isso de propósito. Você tossiu levemente. Veio muito de repente e eu não consegui reagir. Além disso, como você pode me culpar por algo que você fez? Você, que se submete a tudo. Um homem que não sabe dizer não. Isso me deixa furioso. Assim que alguma garota se aproxima, você sempre a recebe, não é? E depois diz que não é sua culpa. Foi outra pessoa que tomou a iniciativa. Não é verdade. Não fale besteira. Como assim não? Você foi abraçado por aquela garota antes. E depois você diz que não reagiu. Você está vendo errado. Eu já disse que não houve abraço. Eu empurrei a pessoa. Isso é um desvio visual. E lá vem você de novo com isso. Mas você também era assim antes de namorarmos. Eu te abracei e você não recusou. Agora é a mesma coisa. Você não consegue empurrar as pessoas? É claramente a ex-namorada e você não recusou. No próximo segundo, você soltou sem pensar. Mas você é diferente. Depois que você disse isso, os olhares de duas pessoas se encontraram. E então ambos estavam ofegantes. O ar ficou em silêncio. Su Yun-chi ficou atordoada por um momento. Eu sou diferente. O que essa frase significa? O rosto dela estava um pouco quente. Não conseguia olhar nos seus olhos. E então virou a cabeça em silêncio, olhando seu reflexo no espelho. O cabelo estava bagunçado. Não sabia como havia dormido assim na noite passada. E além disso, o rosto estava vermelho. Ela tomou um gole de água e perguntou: o que isso significa? Você também tomou um gole de água e cuspiu. Você hesitou e disse: o que eu quero dizer é, antes de começarmos a namorar, eu já gostava de você. Su Yun-chi ouviu suas palavras. Com o rosto vermelho, ela terminou de escovar os dentes, de cabeça baixa. Os dois não mencionaram mais o que aconteceu de manhã. Su Yun-chi, por sua vez, arrumou suas coisas. Trocou de roupa, pegou a bolsa e saiu. Ao chegar à porta, ela se virou para ele. Com uma expressão muito feroz, ela disse: esqueça o que aconteceu de manhã. Super feroz. Zhang Yu, naturalmente, havia esquecido. Zhang Yu. Lin Zixuan deu um tapinha no ombro de Zhang Yu por trás. Zhang Yu realmente esqueceu. Aquela aparência radiante e encantadora. Aquela fachada de pessoa feroz. E aquela sensação dos lábios vermelhos pousando sobre os seus. Não senti nada. Lin Zixuan bateu forte no ombro de Zhang Yu. Zhang Yu. Zhang Yu voltou a si. Olhando para ele, perguntou: ah. E aí? Lin Zixuan mostrou uma expressão preocupada no rosto. Você está bem? Eu te chamei várias vezes. Você nunca respondeu. Zhang Yu. Oh. Duas explicações. Eu estava pensando sobre o projeto. O tempo passou rápido. Projeto, Su Yun-chi. Ai. Mulher. Só vai afetar minha eficiência no trabalho. Eu só estou esquecendo esse processo. Ela realmente me chamou de querido novamente. Ainda me beijou. Realmente adorável e engraçado. Aproveitar. Foi apenas uma ação feita em um momento de confusão. Espera. Então, isso significa que no subconsciente dela ela ainda não terminou comigo? Ou talvez o subconsciente dela queira ficar comigo. É possível. Errado. Ela sempre foi assim. Não pense muito, não pense muito. Ao mesmo tempo, Su Yun-chi está no escritório, olhando para a tela, perdida em pensamentos.
Eu realmente beijei Zhang Yu. Foi eu quem o beijei primeiro. Me mate. Su Yunxi pensou nisso. Realmente queria encontrar uma fenda na terra e me esconder. Mas, a sensação daquele beijo pela manhã ainda estava na sua mente. Indelevelmente. O beijo que não se vê há meses. Faz com que ela se sinta ainda mais inesquecível e claro. E também as palavras de Zhang Yu. O que significa? Você é diferente. Esta frase se refere apenas ao tempo antes de duas pessoas namorarem. Ou ainda inclui agora. Su Yunxi não conseguia entender. Shu Yuqin acabou de voltar do refeitório com água. Colocou um pacote de biscoitos pequenos na mesa de Su Yun. Então, deu um tapinha no ombro de Su Yunxi e disse: Jovens precisam de moderação, viu? Su Yun ficou com o rosto vermelho. Imediatamente começou a explicar de maneira atrapalhada. Não é isso. Não é assim. Eu não fiz nada. Não é como você, irmã Shu, está pensando. Shu Yuqin apenas assentiu. É realmente fácil de entender. Essa menina é muito adorável. Ela voltou para o seu assento, deixando Su Yun pensando no lugar. Su Yun segurava o rosto vermelho. O que eu faço agora? Hoje é apenas quinta-feira. Ainda preciso dormir pelo menos mais 2 noites com o Zhang Yu. Su Yunxi voltou para casa arrastando seu corpo cansado. Ela jogou a mochila branca sobre a cadeira na sala de estar. Então, desabou no sofá. Não esperava que Zhang Yu já estivesse sentado ao lado do sofá. Raramente Zhang Yu volta mais cedo que ela. Su Yunxi não tinha forças para olhá-lo. Apenas olhava para o teto. Por que você voltou tão cedo hoje? Zhang Yu, disse em voz alta. Eu não vou trabalhar horas extras esta noite. Ele olhou para o celular. Mas com o canto do olho, ele estava olhando o uniforme da Su Yunxi. A camisa branca e as canelas brancas expostas. Não tem nada de interessante. Que raiva! Não é isso. Preste atenção na sua imagem. Não fique assim deitada. E o mais importante é que, assim que viu o rostinho da Su Yunxi, as coisas da manhã voltaram à sua mente, junto com as coisas do passado. O passado em que os dois se beijavam incessantemente. O passado em que se abraçavam mutuamente. O passado em que trocavam palavras de amor. Tudo isso veio à sua mente. Eu gosto de você. Eu gosto muito de você. Coisas como quero ficar com você para sempre. Tanto as palavras românticas quanto as mais simples surgiram em sua mente. Na verdade, Zhang Yu às vezes também achava que falar sobre ficar junto para sempre não era realista. Mas naquela época, tanto ao falar quanto ao ouvir essas palavras, ele realmente esperava isso. Tinha belas esperanças para o futuro. Talvez tenha sido justamente por serem imaturos que os dois acabaram trilhando caminhos separados. Zhang Yu ainda se lembra da primeira vez que beijou Su Yunxi. Na época em que a escola tinha acabado de começar e estava nevando muito. Depois disso, Zhang Yu foi procurá-la. O relacionamento dos dois teve um avanço significativo. Outubro dourado. Caía uma garoa fina e fria. Batia nas árvores, produzindo um som estalado. Naquele dia, Su Yunxi estava vestindo um vestido longo branco. Por cima, ela usava um suéter de malha preto. E ainda havia um par de sapatos de couro pretos. Zhang Yu quase gritou imediatamente. Estava tão bonito! Naquele momento, os dois tinham acabado de sair de um encontro. Zhang Yu se lembrava muito bem daquele dia. Os dois foram a um café de gatos se divertir. Su Yunxi estava se divertindo muito. Ela parecia ter uma grande empatia nessa área. Mas os dois tinham acabado de comer. E acabaram tendo uma pequena discussão. A discussão foi sobre uma garota que deu uma carta de amor a Zhang Yu enquanto ele jogava. Zhang Yu também disse que um rapaz lhe havia dado uma carta de amor. Enfim, não foi exatamente uma briga. Mas os dois estavam um pouco relutantes em ceder. Assim, voltaram caminhando para a escola. Mas enquanto caminhavam pelo caminho da escola, aconteceu algo grande.